Vamos explorar a memória de Herberto Werner, hoje com 86 anos, natural de Arroio do Meio, aquela região de Lajeado, mas que chegou ainda criança, menino, aqui no bairro Cruzeiro. É um homem do movimento empresarial organizado, é um homem de comunidade, é um homem de projetos como Feira Soja e também empresário protagonista da história do comércio e da indústria deste município. Seu Herberto, o que atraiu seus pais e em que ano o senhor chegou em Cruzeiro e por quê? Meus pais decidiram vir para cá porque Arroio do Meio, como era chamada aquela região de colônias velhas, então já não tinha mais futuro, não tinha mais progresso. E como a aviação férrea estava destinada a vir até Cruzeiro, na época a estação Esquina, e aviação férrea naquela época era sinal de progresso, então eles resolveram a vir para cá e se estabelecer em Cruzeiro. Foi onde eu me criei, né, gente? Então a rede ferroviária é que atraiu a família Werner. A rede ferroviária. Muito bem. Sua história com... Vamos começar pelo comércio, tá? O senhor começou trabalhando na Ferramis ou antes disso teve outras atividades? Não, eu tive muitas atividades anteriormente. Trabalhei em Cruzeiro, nas madeireiras, na estação rodoviária, né? Iniciei na Ferramis com 18 anos, em 1953. Mas antes disso também trabalhei em Santa Rosa, no Café Central, no Armazém Donini, e assim fui adquirindo experiências, né? Olha, uma ressalva de que este homem, que tem uma trajetória tão linda, ele começou vendendo ovos em Cruzeiro. Confere? Confere, né? Frutas, principalmente. Frutas e ovos. Seu Herberto, o senhor entrou então na Ferramis em 1953. Como é que era o comércio naquele período, hein, em Santa Rosa? O comércio em Santa Rosa já estava bem. A Ferramis, no caso, ela foi fundada em Giruá, foi criada em Giruá, em 47. Em 49, quando seu Camilo Beltrame entrou de sócio, foi transferido para Santa Rosa. Naquela época tinha um comércio relativamente bom, forte. Era Ferramis, era Wortmann, era Cereais, era Floresta e tantas outras empresas, Virgílio Lunardi, né, que estavam em atividade aqui. Mas, só voltando um pouquinho atrás, Jairo, o comércio forte mesmo iniciou em Cruzeiro, com as madeireiras, com a compra de suínos, que era um grande negócio na época, Germano Docon, Bernardi, Ries e tantas outras empresas que se criaram lá, né? Exatamente, eu penso também que foi em função daquela história de que a aviação férrea iria até Cruzeiro, né? E, posteriormente, então, Santa Rosa começou a se destacar como está hoje, né? A aviação férrea veio pelas mãos do coronel Braulio de Oliveira, que tinha negócios principalmente com madeira. E para vir até o centro, as lideranças da época tiveram que ir ao Rio de Janeiro, conversar diretamente com o governo federal. Bom, seu Herberto, o senhor depois da Ferramis empreendeu numa loja também do ramo comercial, a Chafariz, que se transformou numa rede, é isso? Eu trabalhei na Ferramis durante 25 anos. Quando o seu Camilo saiu, depois eu também saí. E nesse meio tempo, aconteceram muitas coisas no meio disso aí. Veja bem, nos anos áureos, como hoje, que o soja estava num preço elevado, a produção tinha sido muito boa, então não se conseguia implementos, não se conseguia máquinas para vender. Havia uma falta de mercadorias em grande quantidade. E as indústrias, então, resolveram também a vender diretamente ao consumidor. Com isso, então, se pensou de criar uma empresa fabricando pequenos produtos agrícolas, trituradores, para-choques, essas coisas assim, menores. E foi criada e fundada casualmente em Cruzeiro também. Então, a Implemis, em 1974, nasceu em Cruzeiro.
Primeiro, então, veio a Implemis. Exato. a Está entre Implemis. nós até hoje. E em 76, a SLC resolveu desistir da fabricação de trilhadeiras, né? Então, como o Dr. Jorge era muito amigo do seu Camilo, e nós também, nos procurou e quis vender, já que tinha a Implemis, estava começando, vou vender para vocês isso aqui. Nós pensamos, mas como? Como é que vai se fazer isso aí? Não temos condições de fazer isso aí. Ele, não, tomem conta, eu ajudo vocês aí. Usem a marca da SLC por mais 2, 3 anos. Ajudo vocês nas exportações para o Paraguai, que era um bom negócio. E assim, então, foi a Implemis também crescendo e desenvolvendo. Só que depois a época da trilhadeira foi desaparecendo, se passou para outros produtos, como batedeiras e coisas assim, que já eram mais práticas, mais fáceis na colheita. Posteriormente, isso aqui também estava saturado. Aí entramos para a serra-fita, posteriormente, então, na linha de leite. Ordenhadeiras, resfriadores e assim por diante, né? E hoje estamos aí. E então, ainda em 1984, adquirimos o prédio da antiga Ideal, onde a empresa estava instalada, então ampliou mais um pouco ainda, né? E, por coincidência, Jairo, falando em comércio e indústria, em 1979, a SLC tinha que vender a sua loja de materiais de construção e material elétrico, enfim, toda aquela linha que eles tinham lá. E o Dr. Jorge novamente nos procurou. Olha, tem diversos aí, mas eu vou vender para vocês, né? E acabamos, eu não queria mais saber de comércio, porque eu já tinha saído da Ferramis com o objetivo de trabalhar na Implemis, né, que era uma empresa nossa, né? Mas não houve jeito, tivemos que comprar a chafariz da SLC. Compramos, depois fomos ampliando, até que chegou num ponto também que saturou. Hoje, então, a chafariz existe ainda, mas vendendo produtos exclusivamente da linha leite, principalmente os produtos fabricados pela Implemis. Muito bem. Vamos agora à sua vida como homem de comunidade. Como que é? Homem de comunidade. O senhor teve envolvimento com o movimento empresarial organizado em Santa Rosa a partir de que ano? Sua relação com a CISAP, Fena Soja? Muito jovem. Eu fui presidente dos sindicatos comerciários que existiam naquela época, fui presidente do CDL, posteriormente, então, presidente da CISAP, né? Isso foi em 1988, né? Que eu assumi a presidência da CISAP. Posteriormente, então, participando da Federação, onde participo até hoje. Em 92, aliás, em 91 praticamente, assumi, então, a Fena Soja, na Fena Soja, né? Que foi realizada em 92. E assim por diante, né? Envolvido com a comunidade, coisa que eu gosto bastante. Por quê, Jair? Porque eu me dei bem em Santa Rosa, eu gosto de Santa Rosa, por quê? Por causa da comunidade, da maneira como nos receberam. Sempre tivemos muito apoio do Santa Rosense e da região toda. Isso aí, então, leva a gente a gostar cada vez mais e fazer cada vez mais pela comunidade que te acolheu tão bem, que te recebeu tão bem assim, né? Então, o senhor presidiu a CISAP, presidiu a... Qual é a edição da Fena Soja? Da sua presidência? 92. A nona Fena Soja. Nona Fena Soja, 1992. O senhor também tem passagem pelo movimento rotário, é isso? Faz parte de clubes de Rotary? Ainda participo, estou participando ativamente dentro do Rotary. Isto já faz 56 anos. Há 56 anos que eu sou rotariano. Né? O que faz Herberto Werner hoje, aos 86 anos? Continuo em atividade, principalmente comunitária. Como continuo participando do CDL, da CISAP, da Federação, da FEBAP, enfim. Lógico que hoje, em função da situação, tudo está meio parado, né? Mas não paramos. Também em atividade também em 94, em função já da fabricação de trilhadeiras e resfriadores,
nós tínhamos dificuldade em testar o produto. E a Implemis sempre procurou manter a qualidade. Então nós tínhamos que levar uma ordenhadeira numa casa de colono para testar. Aí nós tínhamos um pedacinho de terra lá em São Miguel, resolvemos então criar umas vaquinhas de leite, né? Exatamente com esse objetivo de testar os produtos. Isto foi em 94 e agora então o ano passado também arrendei lá para um amigo nosso a fazenda, porque o leite é muito trabalhoso também, muito difícil, né? E continuamos por lá também. Então, envolvimento constante, Jairo. Eu sei, não perdi aquela mania de acordar cedo, de ser o primeiro a chegar na empresa, de ser o último a sair. Muitas vezes eu me pergunto, mas por quê? Mas é o hábito, né, Jair? O senhor fez referência à FEBAP. FEBAP é Federação Brasil-Argentina na origem. Depois entrou... Não, FEBAP, Brasil, Argentina e Paraguai. Nesta região de fronteira, a FEBAP, desde que ano o senhor tem lembrança? Surgimento da FEBAP? 92. Desde 1992, a FEBAP promove a integração em todos os setores, não só empresarial e industrial, mas também de cooperativas de produção, o ensino superior é um braço forte, e a gente vai se conhecer, aliás, nos conhecendo melhor, né? Os brasileiros, os argentinos e os paraguaios dessa faixa de fronteira. Seu Herberto, com 86 anos, então o senhor trabalhava na fazenda até agora, recentemente? Sim, senhor. É Por que não? Não, é uma prova de que o trabalho, o serviço não mata ninguém, não é isso, Não, Herberto? muito pelo contrário. Por isso, muitas vezes eu digo, Jorge, Jairo, bons tempos em que crianças podiam trabalhar. Então, tanto eu como meus irmãos, iniciamos cedo, cedo mesmo. E criamos aquele hábito de realmente trabalhar, né? Como dizia o seu Pedro Carpenedo, Gilberto, o que eu gosto mesmo é de trabalhar. Eu não gosto de viajar, não gosto de pescar, não gosto de fazer essas coisas, eu gosto de trabalhar. E eu também, uma das coisas que eu gosto é isso aí, né? Tá certo. Esse trabalho dentro das empresas, gosto muito desse trabalho comunitário nas associações. Tu falou em Argentina, Paraguai. Jairo, tu não imagina a quantidade de amizades que se conseguiu através da FEBAP, entre argentinos, paraguaios e brasileiros. Eu fico impressionado, né? Eu vou na Argentina, vou no Paraguai, não tem lugar que eu não conheça que eu não seja muito bem recebido, como os argentinos quando vêm para cá e os paraguaios, né? Se faz o mesmo. E um detalhezinho, graças a você também, a FEBAP ela cresceu, desenvolveu e foi divulgada. Eu nunca esqueço que quando criamos a FEBAP, tu sempre estava apoiando. A nós, ao Ernesto Benítez, quando foi presidente também, né? Não esqueci, Jairo. De saudosa memória, o Ernesto Exatamente. Benítez. Pois é, mas a gente fazia e continuamos fazendo a nossa obrigação. Seu Herberto, o senhor também foi protagonista de um momento histórico entre FenaSoja e FenaMilho, que concorriam entre si. O senhor, que sempre foi um homem de diálogo, seu histórico não é de confronto. Talvez o senhor tenha parado e dito para si mesmo, tchê, nós temos que conversar para resolver isso. Fale a respeito. Jairo, quando eu fui presidente da CISAP, então o Vicine nos encarregou de escolher um novo presidente da 8ª FenaSoja. Então se reuniu a diretoria toda, ver quem vai, quem não vai, quem é que pode ser, quem é que não pode. Então o nome recaiu no seu Pedro Carpenedo. Então o que nós lutamos para o seu Pedro Carpenedo aceitar a presidência da 8ª FenaSoja. E entre outras coisas ele também citou, olha, existe até divergências aqui com o Santo Ângelo, FenaMilho, tal. Mas tudo bem, acabou aceitando. E quando então o seu Pedro largou, me indicaram a mim como presidente da FenaSoja. Eu até disse para o Vicine, nós temos que resolver esse problema que o seu Pedro até questionou e levantou uma ocasião aí. Eu disse, te dá bem com o Celso Ritter? Eu digo, me dou muito bem. E tu te dá bem com o Anders, que era o prefeito da época, né? Vamos promover reuniões com eles, hein? E realmente,
se promoveu reuniões com Santo Ângelo, com o Celso Ritter e o Valdir Anders. Quando então se entrou num acordo de, nos anos pares, fazer a FenaSoja, anos ímpares, fazer a FenaMilho. Entre outras coisas também, Jairo, surgiu a ideia de criar o Conselho Consultivo da FenaSoja e da FenaMilho. Né? Conselho Consultivo, então, é os ex-presidentes, do prefeito, o presidente atual, o presidente da Câmara, o presidente da CISAP, né? E se criou o Conselho aqui em Santa Rosa, e o Conselho aqui funcionou muito, muito, muito bem. Então, eu cito muitas vezes também, graças ao Vicine, que abriu mão e entregou praticamente FenaSoja para o Conselho. O Conselho passou a administrar a FenaSoja. Porque antes nós dependíamos da Prefeitura para iniciar qualquer coisa com relação à feira. Não tínhamos recursos. Né? Então, esse acordo com Santo Ângelo foi uma das coisas boas que aconteceu e hoje está prevalecendo, né? Estão respeitando desde 1991 que tem um acordo assinado lá. Boa colocação aí, que também é um elemento histórico importante. O município, a prefeitura, tudo passava por lá, até a indicação do presidente de uma FenaSoja tinha que ter o aval do prefeito. Nunca ficamos sabendo de algum nome que tenha sido vetado, mas era uma formalidade. Essa independência da FenaSoja, ela passou a ocorrer quando e o ex-prefeito Alcides Vicine, ele transferiu a responsabilidade para a própria FenaSoja. O senhor se lembra a partir de que edição? Desde 1992, que foi a nova FenaSoja. Desde 1992. Decisivo para o rumo da feira, no sentido de se auto-articular, correto? Exatamente. Então, o presidente indicado pelo Conselho, pelo CCP, os resultados da feira ficariam para a feira, está sendo revestido no parque um valor significativo, a feira sempre tem recursos disponíveis. Por quê? Porque o Conselho Consultivo, então, resolveu a manter as coisas, botar ordem, né? Seu Herberto Werner, olhando para essa câmera, deixa uma mensagem para as futuras gerações de Santa Rosa, já que este documento é justamente para o futuro. Para os Santa futuros Rosa empreendedores. É uma cidade de lideranças, uma cidade onde não existe divergências, sempre existe o acordo. Então, tu pode ver a CISAP, FenaSoja e tantas outras entidades estão cada vez procurando se renovar, cada vez mais procurando criar lideranças. Então, nosso apelo, principalmente para a juventude, que não desanimem, que olhem um pouquinho para trás, olhem um pouquinho para o lado, vejam o que é que está sendo feito e o que já se fez e continuem com esse entusiasmo, com essa disposição, com essa boa vontade, com esse voluntariado que sempre existiu em Santa Rosa. E espero que continue existindo por muitos e muitos e muitos anos. Muito bem. Este Herberto Werner, de uma trajetória incrível, junto ao movimento empresarial organizado de Santa Rosa e também aos movimentos de comunidade, como o Rotário.